Hoje nós vamos estudar sobre razão. O que é razão? Definimos razão entre dois números como sendo o quociente do primeiro pelo segundo, numa mesma unidade, sendo o segundo sempre diferente de zero. Assim, a razão entre dois números reais, A e B, é ou A dividido por B. Numerador da fração é chamado de antecedente e o denominador consequente. Algumas definições. É a divisão ou relação entre duas grandezas. Então, a razão é sempre uma relação entre duas grandezas. Exemplo: se numa classe tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e número de meninas? Como que a gente resolve isso? Primeiro a gente coloca o número de meninos, que no caso são 40, e depois embaixo o número de meninas. Por quê? Porque pediu, né, aqui ó, numa classe tivemos 40 meninos e 30 meninos. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Se pediu meninos e meninas, então meninos é o numerador e meninas o denominador. Aí é 40 sobre 30. Mas nós deixamos o 40 sobre 30? Não. Nós temos que simplificar até chegar na menor unidade possível. Aí nós temos a razão entre os alunos é de 4/3, ou 4 meninos para cada 3 meninas, ou 3 meninas para 4 meninos. Isso significa dizer que nós estamos calculando ou usando a razão. Então, outro exemplo. Um automóvel percorre 160 km em 2 horas. Qual a razão entre a distância percorrida e o tempo? Então, a distância e o tempo. Qual que é a distância? A distância não é 160? Então, 160 dividido por 2, né? Aqui não dá para me colocar o numerador e o denominador. Então, a razão é de 80 para 1. Este é o resultado. A razão é de 80 km para cada 1 hora percorrido. Tudo bem? Então, ó, a distância e o tempo. Então, a distância no numerador e a hora no denominador. Aí a gente simplifica, ó, agora não dá para simplificar mais. Olha esse aqui, ó. Nós temos uma solução exige 5 gramas de soluto e 2 litros de água. Qual a razão entre soluto e solvente? Quantas gramas de soluto? 5 gramas. E quanto de água? 2 litros de água. Então, a razão é de 5 para 2, ou 5 unidades, 5 gramas de soluto e 2 de solvente. Aqui ficou meio complicado porque as unidades estão diferentes. Agora vamos calcular uns muito mais fácil. Olha esse. Uma equipe de basquete disputa 40 partidas e ganha 28. Qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Então ele quer o número de partidas ganhas, que é 28 no numerador e 40 no denominador. Aí a gente vai simplificar isso. Mas eu não sei como que eu simplifico. Simplificar, a gente divide tanto de cima como de baixo pelo mesmo número. Eu não sei que número que vai dar, então eu começo pelo 2. 28 dividido por 2 dá 14 no numerador e 40 dividido por 2 dá 20. 14 por 20. Só que aí eu posso, ainda dá para simplificar mais. 14 dividido por 2 dá 7. 7 por 20 dividido por 2 dá 10. Então, acho que eu não consigo chegar a um resultado, uma divisão menor que isso, sem dar número quebrado. Então, a razão entre as partidas ganhas e as partidas disputadas é de 7 para 10. 7 décimo. É que se fosse uma fração, tá? É que eu não tenho aqui como colocar o 7 em cima
um traço e o 10 embaixo. Então, ó, de cada 10 partidas, a equipe ganha 7. Então, ó, 7 para cada 10. Tudo bem até aqui? Vamos para outro. Deixa eu apagar isso daqui que vamos fazer. Uma equipe, é o mesmo exercício de cima, a letra B, né? Ó. Qual a razão entre o número de partidas perdida para o número de partidas disputada? Então, mas como que eu não sei nem quanto que ele perdeu? Mas é igual aqueles exercícios que nós fizemos na aula anterior, né? De problema. Então, se ele disputou 40 e ganhou 28, quanto que ele perdeu? 12. 40 menos 28, 12. Então, a razão entre o número de partidas perdidas, que foram 12, e o número de partidas disputadas, que são 40. Tudo bem até aqui? Então, aí agora nós vamos simplificar isso, né? Aqui, ó, o numerador é o 12 e o denominador é o 40. Vamos dividir isso por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 40 dividido por 2 dá 20. Aí ainda dá para a gente simplificar mais isso. Porque o 6 dá para dividir por 2 e o 20 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, aqui, a razão entre o número de partidas perdidas e o número de partidas disputadas é de 3 décimos, ou 3 partidas perdidas de cada 10 disputadas. Certo? Vamos para o C. Tinha os resultados aqui, mas qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas perdidas? E agora, como que eu faço? Opa. Vamos por aqui embaixo. O que ele está pedindo? A gente tem que ver qual a razão que ele está pedindo. E o que está pedindo? A razão entre o número de partidas ganha e o número de partidas perdidas. Quantas partidas ele ganhou? 28. Quantas partidas perdeu? Nós vimos que 40 menos 28 dá 12. Então nós queremos a razão entre 28 e 12. Então agora é só simplificar. Eu vou de 2 em 2, 3 em 3 até conseguir. 28 dividido por 2 dá 14. 12 dividido por 2 dá 6. Então nós chegamos a 16 sextos. Certo? Dá para dividir mais? Dá, porque são os dois pares. 14 dividido por 2 dá 7. 6 dividido por 2 dá 3. Então a razão entre o número de partidas ganha para o número de partidas perdidas é 7 terços. Ou 7 partidas ganhas e 3 partidas perdidas. Beleza? Exercícios. Então vamos para uns exercícios e vamos usar aquela plataforma que nós usamos outro dia. Vamos ver esse exercício aqui. Vamos fazer um aqui junto, depois eu levo lá para a plataforma. Então, numa turma de 40 meninas e 10 meninos, qual a razão entre o número de meninas e o total da turma? O número de meninas, meu Deus do céu. O número de meninas e o total da turma. Quantas meninas tem? 40 meninas. E o total da turma? 40 meninas mais 10 meninos são 50. Certo? Então, a razão entre... Agora divide, né? Nós vamos simplificar. Nesse caso, dá para simplificar por 10, vai dar 4 quintos. Né? Então, existe 4 meninas para cada 5 meninos. Esta é a resposta correta. Como que eu fiz mesmo? Eu coloquei aqui, o que ele está pedindo? Meninas e o total da turma. Só que ele não deu o total da turma, deu o total de meninos. Mas a turma não é os meninos mais as meninas. Então eu peguei as meninas, que são 40, e somei as meninas com meninos, deu o total da turma. Beleza? Então o resultado correto é 4 quintos.